Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre mais uma emoção positiva, pra gente conseguir transferir o aprendizado para essa vivência da quarentena. E a emoção que eu escolhi hoje foi a emoção do enlevo. Talvez essa seja um pouquinho mais difícil da gente entender o conceito, porque a gente não fala dela no dia a dia, né? Mas o enlevo é quando a gente se sente enlevado por alguma experiência ou quando a gente se sente maravilhado, quando a gente perde as palavras diante de uma situação pela beleza daquela situação ou pelo poder que a gente experiencia naquele momento e a gente considera que aquele poder é muito maior do que a nossa existência. Então vamos pensar assim, por exemplo, quando a gente viaja, faz uma viagem, conhece um lugar muito, muito, muito bonito. E a gente fica muito maravilhado com aquela paisagem, com aquele lugar. Nossa, é muito mais bonito do que nas fotos, né? E aí, o que que acontece? A gente para e contempla. Então essa emoção que a gente sente ao contemplar aquela paisagem é o enlevo, porque a gente fala, não é possível que tenha tanta beleza, né? Quando a gente vê de repente uma outra cultura, outros povos, outra maneira de se relacionar e que a gente fica impressionado com tudo aquilo, isso é um enlevo. E essa experiência ela pode ampliar ou ela pode até modificar a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês ou com alguém, né, que vocês conheçam, mas que fez determinada viagem e quando voltou, as suas relações consigo mesmo e com o mundo não foram mais as mesmas. Então, assim, eu experimentei conhecer outros lugares, outros povos, outras culturas e a minha relação com o meu emprego, com as minhas finanças, talvez com a pobreza, talvez com a beleza, com a riqueza, não é mais a mesma. Eu faço decisões diferentes a partir daí, então eu mudo minha maneira de enxergar o mundo, né? Então essa é a emoção positiva do enlevo. Por que que eu escolhi essa emoção positiva hoje, justo no Dia das Mães, né? Que comemoramos o Dia das Mães. Porque muitas das famílias experimentam essa emoção positiva, tanto o papai quanto a mamãe ou os irmãozinhos, quando tem a chegada de um bebê. Por quê? Porque você, não só quando tem a chegada, né? Quando fica sabendo que ele foi gerado, quando vê no ultrassom, mas o momento de grande, né? Ficar sem palavras é a primeira vez que você olha para aquela criança, né? Então, essa seria a tradução concreta de sentir o elevo. E aí, a gente pensa algo muito maior do que a nossa existência manteve aquela gestação, manteve aquele bebê, maior do que as forças da própria mamãezinha, do que o corpo da própria mamãezinha, manteve aquele bebê para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse ser nutrido e que pudesse ter aquele momento, né? E aí depois tem alguns fotógrafos que de uma maneira tão maravilhosa conseguem pegar esses cliques de emoção, né? Tão lindos, né? Essas fotos do parto, né? Que demonstram essa emoção tão genuína da mamãe e do papai vendo pela primeira vez os seus filhos, né? Então essa seria a emoção do enlevo. Por que que eu trago ela pra gente usar durante a quarentena? Porque agora foi estendido, né, o período da quarentena e de repente fica um pouco mais difícil para a gente manter a nossa positividade, a nossa criatividade por continuar em movimento, ainda estando limitados. Então, a gente reviver momentos de enlevo da nossa vida faz com que a gente traga essas emoções positivas à tona e faz com que nós saiamos desse ciclo negativo de limitações. Então, eu não penso só naquilo que está sendo ruim para mim, eu não posso sair, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não, mas quando tudo for possível, eu farei isso, farei aquilo e vou me planejar para isso. Então, a gente muda o nosso foco dentro da possibilidade de hoje, que é estarmos seguros dentro da nossa casa. Tá bom? Um grande beijo, feliz Dia das Mães para todas as mamães que ouviram essa mensagem, para aqueles que têm esposas, irmãs, que são mamães também, passem a elas minhas felicitações para suas respectivas mamães e para aqueles que têm mamães falecidas, minhas sinceras orações. Um beijo.